já devo ter falado, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Porque eu fui estudar na Flórida e ele era um dos professores lá da universidade. E ele era uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito boa, todo mundo gostava muito dele. Ele tinha assim, ele era meio carrancudo, sabe? Ele tinha assim umas sobrancelhas grandes e aí dava aquele aspecto assim, quando quem olhasse parecia assim aquela pessoa mal encarada. Ao contrário, ele era uma pessoa doce. E ele eu tinha tido uma carreira interessante, porque ele foi fazer doutorado, depois ele era um oficial da Marinha. Até que depois ele tinha até barco. E, de vez em quando ele convidava assim, o pessoal para passear de barco. E quando ele se aposentou, é claro, ainda cedo, mas de qualquer maneira já devia ter uns 30 e tantos, quase 40 anos, quando ele foi fazer o doutorado em Yale. Aí fez o doutorado e depois pegou a carreira acadêmica. Então, mas isso, de repente, também ajuda, porque ele tinha um olhar para os assuntos muito maduro. Né? A gente nota que Bom dia. Bom dia, Fabiana. Deixa eu falar, Fabiana, te agradecer, porque ontem eu aproveitei aquele software de fazer scan. Ontem eu finalmente gastei um tempo. O problema todo desse software é você gastar um tempo. Aí eu peguei aquele CamScan, né? E aí eu fiz as fotos de hoje, eu fiz todas já usando o celular. Beleza, muito mais simples. E fica uma qualidade, né? Qualidade interessante. Né? Você, inclusive, pode, se quiser, retocar um pouquinho. É muito sim, bom. vou tentar. Mas eu quero ver se agora, no intervalo do semestre, eu vou gastar um tempo investindo nessas tecnologias. Que eu fico, é muito bom. É incrível como as coisas hoje são mais fáceis. Pô. Com certeza. Professor, eu fico assim, muito surpresa no sentido bom de que o senhor pegou o negócio e encarou de um jeito impressionante, sabe? Isso mesmo, com certeza. Porque, por exemplo, eu tento ensinar muitas coisas para meu pai e ele não, a tecnologia não é para mim, etc. E aí ficou assim, sabe? Foi bem legal que o curso foi super bem dado, que você mesmo reconhece uma vez ou outra que eu vou demorar aqui, mas aprendeu tudo certinho, então Tá certinho, é verdade. Meu parabéns, professor. Não, mas eu vou. É a sorte, né? Que eu ainda estou com 20 e poucos anos, então dá para. Entendi, professor. Entendi. Mas você sabe, eu brinco com vocês, mas eu acho que é uma coisa que eu coloco sempre, né? Que é importante. Eu aprendi isso uma vez, até foi uma palestra na aula do meu filho mais velho, quando ele era criança ainda. E ele estudava no São Bento. São Bento era uma escola muito boa aqui, mas ele até não ficou, porque era uma escola só para menino e tudo, então acabou que a gente achou melhor depois, quando vieram os outros irmãos, né, a gente colocou os três numa mesma escola, que é até perto daqui na Gávea, no Teresiano. E a gente adorou, que realmente é uma escola mais solta. Mas eu vi uma palestra que achei interessante. E um dos pontos, eu volto e meio falo para vocês, foi uma coisa que me tocou muito a partir dali, o reitor lá do coisa falava assim: o homem é um ser perfectível. Então, o tempo todo, esse negócio para mim é um mantra. Você sempre pode melhorar, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que eu gosto sempre, quando eu tenho chance de falar com os alunos, é que cada um de vocês, realmente, vocês têm que se considerar como pessoas assim, importantes, relevantes. Vocês podem fazer diferença, vocês vão fazer diferença, né? E isso aí eu acho que é uma coisa que tem que motivar, principalmente o pessoal jovem. Vocês têm que acreditar em vocês. Por isso que eu fico muito incomodado quando eu vejo, às vezes, o pessoal banalizar uma morte, né? Porque as pessoas, quer dizer, a história mostra que, às vezes, uma
uma pessoa fez diferença no mundo, né? A gente tem exemplo em todas as religiões e em outras situações, momentos difíceis, a presença de uma aliança. Então, eu acho assim, vocês têm que aproveitar essa possibilidade, vocês estão se instruindo, estão melhorando, estão progredindo, entendeu? Então, eu levo muito a sério isso. Eu vejo, quer dizer, com muita satisfação cada vez que vocês mandam alguma coisa, mesmo que venha alguma coisa errada e tudo, quer dizer, esse trabalho, é importante vocês terem essa visão que vocês estão subindo uma escada, né? É uma grande escadaria. E cada passo que vocês deem, entendeu? Tem que ser dado com muita seriedade. Bom, peraí, eu acho que eu comecei a devagar e eu já tem bastante gente aí, né? Eu estava falando com 2 ou 3 pessoas. Eu espero não ter falado bobagem aí para quem chegou depois. Mas vamos lá, então, pessoal. Deixa eu ver aqui se alguém me mandou alguma mensagem. Só um bom dia a todos. Estou aqui, pessoal. Então, deixa eu... Então, vamos... Para o pessoal que chegou depois, deixa eu comentar que a gente hoje praticamente termina o curso. Eu já vou dar um material que nem tem no livro, é aquele sobre as ligas de memória de forma, tá? Que a gente começou na aula passada. Eu acabei dando só um exemplo. E aí então, deixa eu só lembrar, nós tínhamos visto, né, a parte da transformação martensística, que é esse capítulo. Aí vimos que é uma operação, uma transformação por cisalhamento. Aí nós vimos que tem 2. Então, de novo, eu quero que vocês façam naquele resumo, né, pegar os conceitos básicos, né? Isso seria para quinta é feriado, e vocês entregam na próxima. Quem já tiver feito, obviamente, pode entregar, mas então vocês lembrem sempre, pegar os conceitos básicos, né? Então a gente tem uma transformação que é classificada como militar, né? Quer dizer, aquele movimento cooperativo que pode ocorrer ou por escorregamento ou por maclagem, né? Nós vimos o significado de cada um. A lógica de você conseguir manter contiguidade entre 2 estruturas diferentes a partir de um movimento de cisalhamento não é simples. Reparem bem, nos processos controlados por difusão. Eu já coloquei vocês já estão vendo? Sim, professor. Professor, tem que botar em forma... O modo de apresentação, pois é. Modo de apresentação, isso. Mas, isso, então, agora foi. Como eu falei, quer dizer, deixa eu só... a gente viu, né, o que não vou voltar tudo de qualquer forma, só quero lembrar. Então, que a gente viu a produção de uma nova estrutura. Nós vimos que uma maneira disso acontecer, no caso do CFC para CCC, é distorção de bem, que é complicado, que a gente viu que você não consegue ter um plano invariante. Se eu tivesse um plano que pudesse ser contíguo às duas, e uma passava para o outro simplesmente pelo movimento discordante, mas a gente viu que não dá. A gente viu até aquele exemplo que eu dei de um círculo em que você faz a deformação do bem, aí um determinado plano, um conjunto de planos pode ficar invariante, mas quando você olha no espaço, como se fosse uma bola, não tem como. Ele vai ter que espirrar para fora do plano do papel, né? Onde você está fazendo aquela visualização. Então, aí começa a aparecer aquela ideia do plano de hábito, que é um plano médio, que na realidade é um conjunto, como se fosse um serrilhado, que ele tenta acomodar essa diferença. E aí tem toda uma cristalografia que a gente só apresentou rapidamente e não entrou em detalhe. Mas a gente identificou um produto frágil, muito duro, no caso do ferro-carbono, com a tetragonalidade dependendo do teor de carbono, e a gente viu então que precisava vimos até um núcleozinho, como seria, né, para produzir a nucleação, e a gente chegou então na necessidade de fazer um tratamento posterior, que seria um alívio de tensões e um revenido. Aí vimos as várias etapas do revenido, que lembra muito aquela situação da precipitação no alumínio e cobre, inicialmente uma precipitação, praticamente um enriquecimento de regiões, formação dos carbonetos, primeiro epsilon, eta, etc., até cementita. E em elementos de liga presente, você pode ter a formação de carbonetos mais estáveis, que vão se formar em temperatura mais alta, e a gente foi vendo toda a sequência, e eventualmente começa a ver também uma recuperação e uma recristalização. Então, foi aí que a gente
parou, e aí a gente mostrou, então, na aula passada, o que isso significa em termos das propriedades, né? Estou mostrando aqui, quer dizer, as várias, aqui como se fossem temperaturas de revenido de 1 hora para várias composições, né? Por exemplo, aço carbono, aumentando o teor de carbono, aumenta a propriedade mecânica, e é claro que o revenido vai produzir uma tendência a todos eles se aproximarem para uma situação de uma ferrita com carbonetos, uma sementite esferoidizada, né? Que começa a coalescer. Então, quase todas elas, né, vão indo para um valor quase que comum, né? E aí, então, a gente viu o efeito do endurecimento secundário, né, que ocorre na presença de elementos de liga, porque aí começa a formar carbonetos mais estáveis, né, e que ocorrem a temperaturas maiores. Por quê? Porque é quando eu tenho mobilidade atômica para os elementos substitucionais, né? Antes eu só tinha o carbono se mexendo, é fácil. Mas depois a gente viu aqui um exemplo, né, que, por exemplo, de dois tipos, duas populações de carbonetos. Um carboneto que já é pequeno, um carboneto de molibdênio, e que depois deu origem a um menorzinho ainda, né, de carboneto de nióbio. E, obviamente, essa dispersão fina vai dar uma propriedades mecânicas bem interessantes. Aí vimos aqui uma figura que você já deve ter visto, mas e que ilustra claramente aquela ideia, que as propriedades elásticas, né, dureza, limite de resistência, limite de escoamento, caindo com a temperatura do revenido, e as propriedades plásticas, né, de alongamento e redução de área, vão aumentando, né? A mesma coisa aqui, no exemplo, até o Walter e o Guilherme comentaram sobre alguns aços, né, que são usados na indústria do petróleo, né, a presença, por exemplo, desse níquel cromo molibdênio, né, que são os aços bem comuns. Eles deram exemplo do 4140, 4340, nesse caso, que é aquele aço de grande temperabilidade que a gente mostrou no ensaio JOME, que ele vai até o fundo, ele consegue temperar praticamente toda a peça, né? Tem uma profundidade de tempera muito, muito grande. Então, de novo, aqui mostrando a diferença em propriedades. Por exemplo, aqui são as da tenacidade, né, resistência ao impacto, e aqui as propriedades elásticas, né, limite de resistência, sempre mostrando a diferença entre os aços carbono apenas e as propriedades dos aços ligados. Okay? Obviamente que tem esse grupinho aqui, são justamente os aços que eles comentaram, né? Níquel, cromo, molibdênio, né? Então, aqui é um mais geral, também indicando, né, o efeito no caso de um aço cromo-níquel, que, de novo, a gente vê como é que as propriedades mecânicas, a partir de uma certa temperatura, né, elas realmente... Isso aqui, certamente, é quando você praticamente termina com, por exemplo, algum tipo de precipitado, e aí as propriedades, né, por dissolução ou o que for, as propriedades mecânicas variam consideravelmente. Bom, então a gente começou a liga de memória de forma, nós vimos o sistema níquel-titânio, e aí eu chamei a atenção que o interessante é você ver, é uma liga que fica aqui nessa região, né, nessa fase aqui gama. Isso aqui está numa temperatura elevada, repara que esse diagrama aqui está a 600, então descendo nessa região aqui, você vai ter duas transformações ocorrendo. Uma é que você vai formar aqui nessa região um composto ordenado, a gente viu isso, é um composto em que os átomos vão procurar ocupar. Repara que isso aqui estou em torno de 50% atômico. É justamente um níquel e um titânio. Só que a gente comentou que nem sempre é estequiométrico. Então, repara que aqui eu tenho uma região, uma faixa de estequiometria, né, que eu posso variar um pouco a composição. Isso aí vai significar o quê? Ou presença de vacâncias numa das subredes, como se fosse, né, uma coisa. Aqui a subrede não é a mesma coisa do cerâmico, os dois são metálicos, mas é aquela ocupação de vértice, ocupação de centro de face, ou de centro de cubo, de tetraedro, o que for. Aqui a estrutura começa com BCC, em torno dessa temperatura aqui em cima, ela sofre uma transformação para esse TiN2, que é uma estrutura do tipo CSL complexa. Quer dizer, ela não é do tipo cúbico simples, né? E, eventualmente,
A 170 ela sofre, então, a transformação martensística para esse outro tipo, uma estrutura complexa chamada titânio níquel 3. E essa transição, que é interessante vocês verem, que a gente está falando em martensita, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma temperatura de transformação. A gente já viu que é o MS. No caso dos compostos que ocorrem essa transformação de memória de forma, o interessante é que ela é reversível, que é uma coisa que a gente não vê na liga de ferro-carbono, porque, como eu falei, a presença do intersticial ele agarra ali ou o contorno de grão ou a presença de discordância. Então, quando você vê que quando você aquece, ao invés de uma martensita voltar-se ao sentido que ela faz eventualmente ser revenida, ou então expulsar carbono, ela faz qualquer coisa, mas ela não volta, né? Tem até algumas situações em que você tem que a interface se movimenta, como se fosse um retorno da ligação, mas são casos para sistemas bem especiais. Mas observem bem, eu tenho uma temperatura para o MS e vou ter uma temperatura chamada AS, que é quando eu aqueço o início da volta para a austenita. Quer dizer, eu vou numa direção em forma martensita, quando eu aqueço, eu volto para a austenita. Essa é a base da liga de memória de forma. É uma transformação que ela vai numa direção ou na outra. Então, é claro que, como eu falei, a presença de intersticial é um problema, porque ele tende o quê? Ele controla, ele segura eventualmente as interfaces, ele estabiliza a austenita, então você, para tentar voltar, é complicado. Essas ligas de memória de forma, ao contrário, elas têm, é como se elas tivessem uma interface bem comportada. Você esquentou um pouquinho, a interface anda numa direção. Esfriou um pouquinho, ela volta. Eu estou exagerando, né? A coisa não é tão simples. Mas, de qualquer maneira, é factível você ir numa direção e transforma num composto. Quando você retorna, ele volta atrás. E o lógico, quer dizer, dessa proposta, e que é o grande interesse, é o fato de que ela volta para o formato original. Esse aqui é o grande barato, né? Você ter uma transformação que é como se, daí vem o nome, né, de memória de forma. Ela lembra qual era o formato que ela tinha. Tá? Então, nós vamos ver alguns exemplos hoje. Então, hoje eu trouxe mais alguns exemplos para a gente ver, né, até de alguns outros sistemas, que vocês verem de aplicação. Então, aqui no caso, eu comentei com vocês, o interessante dessa liga, e como eu falei, é usada na odontologia, né, para esses sistemas, às vezes, de aparelho que o pessoal coloca para corrigir problemas dentários, né, ortodônticos. Olha que espetáculo, quer dizer, você, mudança da composição, você simplesmente faz uma grande variação na temperatura MS. Então, você pode produzir, né, eu até tenho uma fitinha, na verdade é um fio, que foi até produzido pelo pessoal do CETEC lá de Minas. Na época tinha um colega lá que tinha, por acaso, tinha estudado comigo na Flórida e tinha sido até aluno do Reed Hill. Hoje, no início da aula, eu estava conversando com o pessoal sobre o professor Reed Hill, né? E aí eu fazia isso na sala, né? Pegava um fiozinho, aí eu dava uma enrolada nele e tudo, e depois colocava no água quente, aí ele voltava tudo normal. Um pouco aquele exemplo que eu mostrei ontem, da última vez, sobre uma antena, né? Mas, então, de novo, a possibilidade de você controlar a temperatura da transformação é que é muito interessante, né? Então, aqui foi como eu terminei na última aula, mostrando esse efeito, né? Que é, como eu disse, utilizado para produzir uma antena espacial. Vocês imaginem aqui, ela começa toda embrulhadinha, né? E, eventualmente, quando você fizer o aquecimento, ela vai se transformando de volta e, aos poucos, vai se abrindo. Tá vendo? Então, ela vai abrindo. Quer dizer, claro que o formato aqui que ela vai adquirindo é meio estranho, mas ela está se abrindo até que, finalmente, ela adquire, né, um formato bem amplo, né? E, no caso, obviamente, o aquecimento pela luz solar, né?
Então, vamos ver aqui alguns... isso aí deu origem a uma série de situações. Algumas delas hoje, por exemplo, nessa área de robótica, algumas coisas, o pessoal continua usando, porque você muitas vezes precisa... É claro que hoje essa parte digital está tomando conta de tudo, mas tem muita aplicação que você precisa, eventualmente, do impulso mecânico. Você tem que produzir alguma força, alguma coisa, tá certo? Claro que você pode tentar fazer esse atuador a partir de efeito piezoelétrico, de alguma corrente, tudo, mas é muito interessante você ter um sistema que, naturalmente, tá certo? Ele pode atuar mecanicamente. Então, aqui tá o exemplo, a gente vai ver alguns casos, mas para mostrar para vocês que é interessante. Olhando essa curva, tá? Você imagina que, em função da temperatura, eu tenho, tá certo, um controle aqui na movimentação. Aqui, no caso, é como se fosse, ao longo dessa curva aqui, o material se transformando, quer dizer, ele, por exemplo, ele vinha aquecendo com um certo coeficiente de expansão, e aqui nessa região, repara só, ele está se transformando até que, eventualmente, tá? Ele chega nessa região, aqui ele terminaria a transformação. Quando eu resfrio, ele volta, certo? Para cá. Essa região, essa areazinha pequena que está aqui, corresponde a uma certa esterese. É uma perda de energia que eu tenho no processo de ir e vir. Quanto maior essa área, maior é a energia que eu gasto para isso. Se vocês lembrarem no magnetismo, é a mesma coisa. O material magneticamente molha, é exatamente o quê? É a facilidade com que ele vira seus domínios numa direção e depois, quando você muda a direção do campo, ele volta. Isso aí pode ser feito com uma perda de energia pequena ou não. Então, para um transformador, você quer que essa perda seja mínima, que ele fica ciclando para lá e para cá. Em outras situações, ao contrário, você quer que ele tenha dificuldade de voltar. Uma memória, por exemplo, você quer que ela vá para lá e não fique ciscando. Para voltar, você tem que dar uma grande força para o bit sair de 0 para 1. Né? Então, cada aplicação você vai querer alguma coisa. Então, nesse caso aqui, como eu falei, então, apresentando uma situação em que a esterese é mínima, então bastou eu mudar a temperatura, tá certo? Essa dimensão aqui vai mudar para um lado ou para o outro. Então, aqui ele está dando um exemplo. Como eu falei, aqui a gente vai ver alguns exemplos, né, de ideias que o pessoal teve, por exemplo, um sistema de misturar água quente, está vendo? Então, isso aqui é interessante, eu comento que, por exemplo, na Inglaterra, até pouco tempo atrás, pessoal, você não tinha, por questões aí de regulamentação, alguém que já foi à Inglaterra, se tiver ido alguns anos atrás, você não tinha misturador de água fria e quente. Eu morei lá em 2004, era um negócio pavoroso. Eu morei num apartamento muito novo, eu aluguei, né, claro, e o banheiro, o chuveiro tinha misturador, é claro, mas a torneira era uma fria e uma quente. Só que lá, quando esfria muito. Então, você abre água fria, é uma coisa gélida. Aí você abre água quente, ela está quase fervendo. Aquele negócio é desesperador. Você lavar o rosto, não sei o quê, você tem que ficar mexendo com a mão assim, batucando, misturando, né? Porque é realmente muito complicado. E aí o que acontece? Aí era o problema que é o seguinte: a água quente era tipo esses sistemas que a gente chama, como é, de boiler, né? Que a água fica muito quente. E, obviamente, lá na Inglaterra, qual é a característica? Você pode beber água da torneira. Então, em geral, não tem filtro em casa. Tem algumas pessoas que até colocam. Mas você abre a torneira de água fria. Então, eles não querem misturar a água que vem do boiler, que provavelmente tem alguma coisa química para evitar que condense, não sei o quê. Então, por conta disso, durante muito tempo, eles não tinham imaginado misturadores. Mas isso aqui que eu estou contando não tem a ver com isso, não. Mas eu estou só comentando que esse misturador, por exemplo, a lógica dele, repara só, é basicamente você ter um sistema de mistura
em que vocês, se olharem aqui, estão vendo? Aqui é o knobzinho, é o botão onde você... Isso aqui, em alguns hotéis, você deve ter visto. Quer dizer, você regula a temperatura da água virando um pouco mais para frente ou mais para trás. Então, aqui está como se fosse a temperatura, tá? 30, 40, 50. Então, você vai rodar isso aqui vai ter uma mola que, eventualmente, vai ajustar a posição até onde esse êmbolo daqui ele é móvel, ou vai para lá ou vai para cá, tá certo? Essa parte aqui. Então, reparem que você tem uma ação por conta desse parafuso que vai empurrar isso aqui ou mais para lá ou mais para cá. Tá? Agora, e aqui tem a água quente e a água fria. Então, se vocês observarem, na hora que começa o processo, eventualmente a água quente e a água fria vão passar pelo mesmo lugar onde tem uma mola que usa esse efeito de memória de forma. Então, dependendo do aumento da temperatura, essa mola vai começar a aumentar. E aí ela vai empurrar esse êmbolo de volta para trás. Estão vendo? Porque aí ele vai estar atuando não contra o teu parafuso, que é uma coisa fixa, mas contra uma mola. Tá certo? Então, eventualmente, ele vai empurrando para cá. À medida que ele empurra para cá, ele vai diminuindo o fluxo de água quente. Então, ele vai, de alguma maneira, controlando, né, para a temperatura, eventualmente, que você quer. Né? Você pré-seleciona, né, uma posição. Né? Eu não sei se, eventualmente, isso aqui depois caiu em desuso, simplesmente... Porque hoje, por exemplo, é muito comum o respirador simples. O respirador, você abre um e abre outro. E você controla. Tem uns, por exemplo, que é só pela variação do ângulo, né? Você só tem uma posição de controle, você vira para a esquerda, a água fica quente, vira para a direita, ela fica fria, né? Uma coisa bem mecânica mesmo, simples. Eu não sei exatamente como é que é. Mas então, isso aí era só para mostrar esse exemplo, né? Que eu acho interessante. Isso aqui, por exemplo, então, de novo, começam a aparecer uns designs interessantes em relação, por exemplo, ao controle de direção, por exemplo, de ar-condicionado. Né? Você tem esses flapzinhos aqui que vão direcionar o ar. Então, aí você pode ter um design, né, que vai fazer isso aqui virar mais para um lado ou mais para outro, né, de acordo com o que você quer. E você tem, sempre você vai ter uma mola, que é uma mola inerte, ela simplesmente resiste à solicitação, ela vai mais. E você tem uma outra aqui, esse SMA, quer dizer, Shape Memory Alloy. Então, essa aqui vai ser função da temperatura. Então, de acordo com a temperatura, ou ela vai encolher, ou ela vai se distender, tá certo? E tem uma outra lá que essa aqui sozinha, de repente, não conseguiria fazer o efeito. Então, tem sempre uma força resistiva contra a qual essa aqui age, tá certo? Aí, isso aqui era só para mostrar para vocês algum tipo de ideias, né? Que isso é um livro que eu tenho que é só sobre Memory Shape Alloy. Esse aqui também achei interessante, que é, por exemplo, um farol de neblina. É aquilo que eu falei. Como é que você, eventualmente, é interessante você ter a força mecânica para movimentar. Então, reparem bem, esse aqui, ele está agora aberto. Mas, eventualmente, para protegê-lo, porque eventualmente pode bater pedra e tudo, né, ele fica mais baixo, o interessante é que quando você não esteja usando, isso aqui fecha. Então, ele está fechado na hora que você liga, né, a bateria, quando você liga essa lâmpada halogênica, ela esquenta aqui a mola e aí a mola abre o dispositivo, tá certo? Então, eventualmente, você operar o farol numa condição. Obviamente, é claro que isso é uma coisa que eu não sei hoje em dia como é que é, eu não trabalho com isso. Vocês aí talvez tenham ideia. Mas, obviamente, essa é uma situação que você precisa de um atuador mesmo, alguma coisa que tenha força. Né? Então, aqui é claro que esse modelo aí é provavelmente antigo. Hoje já seria alguma coisa com um design mais bonitinho, mas, de qualquer forma, a ideia aqui, está vendo? Ele está segurando aqui alguma coisa, né? E o controle está sendo através de atuadores, né, que tem a ver com esses fios que são de liga de memória de forma.
Então, nesse caso aqui, a gente tem um tipo de transformação martensítica, a gente viu todas aquelas que eram por conta da presença da temperatura. Mas eu tenho, como eu falei com vocês, é um fenômeno que tem muito associado à presença de uma tensão ou de uma deformação. Você lembra que tem a temperatura MD, que é aquela que é acima do MS, mas é uma temperatura em que eu consigo produzir a transformação martensítica por deformação. É usado, por exemplo, nas ligas trip, em algumas dessas. Quer dizer, a transformação não ocorreu porque eu abaixei a temperatura, mas foi porque eu fiz um esforço, eu fiz uma tensão, ou eu produzi uma deformação, e essa energia que eu estou colocando vai ser aproveitada para produzir o cisalhamento. Então, a gente tinha visto isso lá na frente, na hora que a gente estudou martensita. Mas aqui, olha só que interessante. Primeiro, vamos analisar. Se todo mundo está vendo aqui o triângulo cristalográfico, estão vendo? Sim. Então, aqui o meu 1,1, o meu 1,10 e o meu 1,00. Então, eles aqui. Então, cada ponto aqui está indicando o quê? Uma orientação cristalográfica. Então, olha que interessante. Eu tenho um monocristal, é claro, eu não estou trabalhando com policristal. Eu estou analisando a propriedade desse material, como é que ele reage para um esforço. O mais interessante é que isso tudo é no campo elástico. Então, isso é que a gente chama de superelasticidade. Então, olha que interessante. Eu estou falando da martensita induzida por tensão e superelasticidade. Por que é superelasticidade? Pô, não precisa nem falar, olha. Eu boto uma tensão e, de repente, a deformação é gigante. Eu tenho uma grande deformação elástica e aí, eventualmente, depois que eu transformei toda, eu continuo aumentando. É claro que a resistência aumenta bastante. Mas quando eu retirar a tensão, olha que legal, é elástica, ela volta. Então, é um fenômeno muito interessante. Esse aqui é uma liga cobre, alumínio, níquel. Tem várias ligas. Tem cobre, alumínio, zinco. Tem uma série de ligas. Tem ligas amorfas. Tem uma série de ligas que apresentam o efeito de memória de forma. É claro que isso aí faz sentido para quem vai estudar, mas é bom vocês conhecerem, vocês terem ideia. É muito comum o pessoal ficar falando da níquel-titânio, mas é bom vocês saberem que existem outros sistemas. Cada um vai ter a sua temperatura de transformação, que é importante. Tem horas que eu posso querer que isso aconteça abaixo de zero. Tem horas que eu vou querer que aconteça a temperaturas elevadas. E tem horas que eu quero que aconteça, como eu nesse caso falei, próximo à temperatura ambiente. E aí eu vou controlar isso. Olha que interessante, então, por exemplo, estão vendo? Se eu vou pegar aqui duas direções, essa direção aqui, que não é necessariamente uma das minhas três famosas, mas é alguma outra direção. Olha olha essa aqui. Olha que a esterese praticamente nula, estão vendo? Praticamente nula. O sistema todo é um sistema de baixa esterese. Mas, por exemplo, essa daqui, que está nessa direção, mais próxima do 1,1, você repara que ela tem uma certa esterese. Lembrando só que a esterese é a área dessa figurinha aqui que eu estou falando. Mostra é como se fosse um atrito, é uma perda de energia que eu tenho ao fazer o processo. Então, se eu ficar ciclando para lá e para cá, eu vou gastando uma energia em cada ciclo, tá certo? Eu perco uma energia, é como se fosse um atrito, é uma energia que vai embora. Mas vocês veem algumas direções, é uma beleza. Por exemplo, essas daqui, quase todas aqui, são de baixíssima energia. E repara que outra coisa que muda é a extensão dessa elasticidade. Você tem regiões, e por acaso nessa aqui, em que a extensão da deformação é menor, o material se transforma com pouca deformação, e tem outras em que o material se deforma muito, tá certo? Elasticamente, pessoal, repara o detalhe que eu falei, para praticamente uma mínima variação de tensão, uma grande deformação, tá certo? Então, isso aí, eu acho que é um efeito bem interessante, e vocês conhecerem, porque, de novo, poucas pessoas talvez vão trabalhar com isso, mas vocês vão provavelmente passar por uma área em que o pessoal vai falar sobre superplasticidade. A superplasticidade
que é outro fenômeno interessante, mas repara bem, aí já na deformação plástica. Você vem deformando o material, daqui a pouco ele entra em deformação e vai deformando. O que é bacana aí? É porque, eventualmente, não ocorre o empescoçamento, o necking. O material vai distribuindo a deformação. Qual é o problema, em geral, que a gente tem para o material romper? Por que ele vai e chega no limite de resistência? É porque ele chega a um ponto em que você entra no estágio triaxial de tensão, tem aquela equaçãozinha lá do Considere, tudo que mostra que, a partir dali, você cria um estado de tensão que concentra a deformação em apenas uma região. Aí acabou. Na hora que você concentra a deformação numa única região, essa região vai empescoçando. Então, por isso é que eu falo, quando você quer material para conformação, você quer um material com alta taxa de encruamento. Por quê? A alta taxa de encruamento, deixa eu ver se eu faço um desenho aqui. Agora eu estou cheio de novidades. Então, vamos lá. Isso aqui também... não, tem que pegar a caneta. Vocês veem que basta um dia e eu já esqueço como é que eu faço. Aqui é o eraser. Não. Como é que eu pego a caneta? No cantinho lá embaixo, professor. Não é aqui? Onde? Nesse? Não. Eu achei aqui no draw, né? No inferior esquerdo. A gente aparece inferior esquerdo. Meio transparente. É assim, esse quase. aqui? Não. Vocês estão vendo o meu cursor? Não. Porque aqui é que baixou uma... Deixa eu ver. Não. Vou olhar aqui. Se não for no cantinho esquerdo, então acho que é lá em cima, professor. Porque apareceu aqui o Annotate, tá? Aí, quando eu cliquei o Annotate... agora... já sei. Apareceu a canetinha. Agora apareceu. Então, vamos lá. Tá aqui a tensão. Não está bom, mas vocês concordam que isso aqui é uma linha reta, tá? Então, aqui é tensão, né? É o sigma. E aqui é deformação. Também está fácil de deformação. Então, o que acontece? Eu tenho a região elástica. Aí, de repente, eu entro em deformação plástica. Tá certo? Então, reparem só, quando eu entro em deformação plástica, esse material aqui, ele apresenta uma baixa taxa de encruamento. O que quer dizer isso? Eu produzo um pequeno aumento de tensão, aí produz uma grande deformação. Eu vou mostrar agora um material que apresente uma alta taxa de encruamento. Então, vamos supor, ele começa aqui, aí vamos supor, ele começa a deformar plasticamente, mas olha só, ele vai crescendo. Então, qual é a diferença? É que nesse aqui, à medida que eu deformo, para continuar a deformar, eu preciso aumentar muito a minha tensão. Nesse daqui, à medida que eu deformo, eu basta aumentar um pouquinho a minha tensão e o material se deforma mais. Tá certo? Então, o que acontece nesse caso daqui, que eu falei que para conformação é interessante, é que quando eu começo a deformar uma região, reparem bem, se você lembrar, o material é formado por grãos de diferentes tamanhos, diferente orientação. Na hora que você aplica uma tensão, essa tensão chega em cada grão de maneira diferente. Porque depende que quem comunica essa tensão para aquela região é a sua vizinhança. É se ele está encostado em grãos grandes, pequenos, orientados numa direção. As constantes elásticas não são isotrópicas. Algumas direções são mais, vamos dizer assim, macias do que outras. Então, aquilo ali é um pandemônio, é uma confusão enorme.
Então, o que acontece? Na hora que aparece esse estado que eu falei, pode ser que uma determinada região ela fique muito favorecida para se deformar. Então, ela sai se deformando bem mais do que a outra. Então, se você continua aplicando tensão, de repente, ela não está encruando, ela simplesmente vai deformando, deformando, daqui a pouco, ou forma, dependendo de um furo, que é até um teste para você com formação, formou um furo, porque concentrou numa região. Ou então, se for um ensaio de tração, você começa a empescoçar. E aí concentra toda a deformação numa região pequena. E aí não adianta, acabou. Na hora que começou a empescoçar, você concentrou a atenção do teu ensaio numa área agora menor, então a tensão cresceu muito, dali para frente não tem mais jeito. A deformação vai ficar localizada naquela região. Ao passo que aqui, o que aconteceu? Comecei a deformar, deformei mais um grão, porque a sua vizinhança não era muito, vamos dizer assim, favorável, ele inclua. Ele inclui e fala assim, agora vai deformar outro lugar, aqui chega. Aí, claro que a tensão vai procurar outras regiões que consiga ser deformada ainda naquele nível de tensão. Deu para acompanhar, pessoal? Então, eu vou distribuindo homogeneamente a minha deformação. Tá? Então, olha só que barato. O que o pessoal, na superplasticidade, faz? O pessoal descobriu que isso aí tem muito a ver, às vezes, com a distribuição de tamanho de grão. Se eu tiver um material com contorno de grão muito homogêneo, quer dizer, quase unimodal, praticamente quase todo mundo com o mesmo tamanho de grão, porque o grão que começa a se deformar primeiro, em geral, são os maiores. Porque aquele grão grandão, que está assim, é como se ele estivesse dentro da sala, aquele grandalhão, ele é empurrado de tudo que é lado pelos seus vizinhos menores. Então, quase sempre, uma dessas orientações vai ser favorável a ele começar a se deformar. Então, vai ter uma distribuição de deformação que vai ter uma cronologia. Começa nos maiores e vai se distribuindo. Repara, não é só por causa do tamanho. É o tamanho, a vizinhança, a orientação, é um conjunto de fatores. Se todos eles são do mesmo tamanho, então é um processo muito mais uniforme. Então, você consegue, eventualmente, uma plasticidade, vamos dizer assim, gigantesca. Deixa eu sair daqui agora. Deixa eu apagar, senão isso aqui vai ficar na minha próxima. Legal isso aqui. Essa ficou boa, né? Você viu esse eixo? Dá até deixar aqui, porque, pô. Esse ficou retinho. Esse foi feito com a mão direita, professor. Experiência. É, bem capaz. Vai melhorando a cada eu até o final do curso eu vou estar sabendo fazer. Eu vou tentar fazer um círculo. Então, deixa eu continuar aqui. Aqui, olha que legal, então. Esse é o efeito que eu falei que eu fazia com esse meu fiozinho, era dobrar, fazer uma molinha, uma mola, né, e depois esquentava e ela voltava. Então, agora aqui é o seguinte, você imagina que eu tenho uma temperatura de transformação que está entre essas temperaturas que estão indicadas aqui. Tá? A temperatura ambiente, mais ou menos 273. Então, eu estou aqui a 20 Kelvin, desculpe, 20 Celsius, mais ou menos. E aí, nessa temperatura, eu faço uma deformação. Eu tinha uma mola, isso aqui, acredite, é uma mola, tá? Aí eu vou e deformo, ainda na temperatura ambiente, deformo dessa maneira. Quando eu aqueço a 373, quer dizer, eu vou a 100 graus centígrados, ela volta ao formato original. Deu para entender? Então, aqui é como se fosse o clássico efeito de memória de forma. Simplesmente eu fiz a deformação. Agora, aqui tem outro. Aqui já é um outro efeito que ele faz. Eu vou e faço uma grande deformação. Uma deformação muito grande. Aí, quando eu aqueço, tem uma partezinha dele que não retorna. Eu posso ter introduzido alguma deformação adicional que foi além da minha deformação por cisalhamento apenas. Eu torci um pouco à frente e ela passou do ponto. Então, eu vou ter uma deformação plástica permanente que ficou ali. Tá certo? Então, vai ficar, tá certo? Então, no caso, aí eu volto. Quando ela volta aqui, inclusive, uma parte dessa recupera.
Então, entre essa e essa, ele fica ciclando daqui para cá, né? Então, existe agora uma deformação residual, mas que ela também tem ainda a capacidade de uma deformação por memória de forma. E aqui é só para ilustrar um mecanismo, uma forma muito simples de a gente ver. Olha aqui. Aqui é claro que é muito mais simples de você ver no sistema de mácula, né? Essa é a minha forma, imagina um grão. Eu estou aqui com um monocristal, tá certo? Que a forma original é essa. Aí eu resfrio, e quando eu resfrio, produz a transformação martensítica. Você lembra, é como a gente tem visto até agora. A transformação não deforma o material. O material, na média, embora ele tenha sofrido, é como se fosse realidade do plano de hábito, ele sofreu uma maclagem, mas, na média, o formato dele continuou o mesmo. Tá certo? Aí, agora, se nessa temperatura eu faço uma deformação, ele vai deformando, eventualmente fica com formatos completamente diferentes. Agora, se eu aqueço, ele volta para a minha forma normal. Tá certo? Tem uma figura, isso aqui foi esse exemplo aqui está mostrando aqui numa situação real, né? Esse aqui é uma daquelas de cobre, alumínio, níquel, tá certo? Que tem uma única variante, né, para essa martensita. E então reparem só, à medida que eu vou fazendo a deformação, uma mácula vai crescendo, tá certo? E eventualmente transforma completamente o material, tá certo? Então, pessoal, como eu falei, isso aqui eu vou passar para vocês. E agora que eu estava completando essa parte de transformação martensítica que eu não tinha ainda passado. E aí, com isso, a gente conclui até onde eu acho que a gente podia ir no curso. Alguma dúvida antes de eu tirar aqui sobre essa parte de martensita? Quer dizer, esse item aqui todo foi sobre transformação martensítica, tá? É o capítulo 6 e algumas coisas a mais que a gente botou agora no final. Algum comentário? Alguém quer? Então, eu vou tirar daqui dessa apresentação. Por mim, pode continuar, professor. Pode tirar, então, né? Então, bom, ninguém mais comentou? Vamos lá. Então, agora, pessoal, o que eu tinha pensado fazer era fazer uma revisão do curso, né? E à medida que a gente for avançando, eventualmente, se querendo, a gente pode parar um ponto ou outro e dar uma reforçada, tá certo? E ver se quinta-feira não tem aula, então a gente vai retomar na próxima semana. E aí a gente tem algumas semanas, e a gente vai, as últimas semanas, eu vou guardar para a gente fazer a avaliação, tá? Do pessoal. Então, até lá, semana que vem, vocês entregam aquele último resumo, né? Desse capítulo. E, quer dizer, o número de alunos é menor, agora são só 6, né? E aí a gente combina com eles a forma de avaliação. Bom, algum comentário? Porque agora eu vou aproveitar para a gente já começar aqui a nossa revisão. Visor. Pois não, mano. Tem um comentário assim. Agora que você acabou o curso, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de ter participado do curso como ouvinte, né? E foi bem interessante, que eu vi algumas coisas, aprendi coisas novas, foi muito bom. E na qualidade de ouvinte, você pode ter mais liberdade de falar, né? Porque você pode elogiar o professor, você não vai ser puxar saco, e também pode malhar o professor, porque não vai te dar nota ruim, né? Cuidado, então, hein? Cuidado que você vai falar, hein? Não posso ter problema, não. Eu já ensaiei. Então, eu queria dizer que foi muito interessante, né? Você conseguiu se adaptar muito bem a essa nova situação e seu curso foi muito bom mesmo. Eu acho que
os alunos também gostaram. E também, né, quero ressaltar a forma da comunicação com os alunos, que é muito boa, muito tranquila, né? Então, um curso realmente muito bom. Fiquei muito satisfeito de ter podido, então, participar. Tá? E queria lembrar também que a gente, lá nos tempos antigos, lá de Petrobras, tinha uma tradição de que, quando terminava aqueles cursos de formação, ou mesmo os cursos de aperfeiçoamento, os alunos aplaudiam o professor, né? É uma tradição que na universidade a gente não cultiva muito, né? Então, eu queria trazer um pouco dessa tradição para cá, do seu curso, e ver se os alunos querem me acompanhar. Bom, eu agradeço, mas eu acho que a gente ainda tem algumas semanas, viu, Walter? E você vai fazer prova, viu? Não adianta... Eu posso dormir até mais tarde. Você não se livrou da prova. Isso. Não, eu agradeço. Eu estou achando que o professor... Eu estou achando que você quer receber outra salva de palmas, professor, no final do curso. A gente vai dar com certeza, pode deixar. Isso aí. Eu quero dizer que a participação do Walter na aula de hoje foi realmente fantástica. Você hoje realmente... Você hoje se superou. É muito bom. Não, mas eu acho legal mesmo. Eu curto mesmo. Né? Vocês devem ter visto. Eu dou aula com muito prazer. Né? Como eu falei, de vez em quando eu me esqueço até de vocês e vou me empolgando com o que eu estou falando. E aí vocês, coitado, na sala de aula, vocês, em geral, têm a chance de me alertar dormindo, que aí eu logo percebo que alguma coisa está errada. Mas aqui, né, eu fico sempre na esperança que aquela figura congelada por trás tenha realmente alguns olhos abertos. Né? Eu brinco com vocês que ao longo desses muitos anos de curso, né, da aula, que eu identifiquei situações muito interessantes. Uma delas é aquele cara que consegue dormir de olho aberto. Então, eu só percebia quando eu passava o cara e o olho dele continuava parado ali. Né? Aí que eu notava que ele estava ali numa boa, dormindo, e eu achando que ele está assistindo alguma coisa. É uma capacidade aí que alunos em geral têm, né? É fantástico. Mas legal, obrigado aí, Walter, sinceramente, é bom saber também. E eu acho que uma coisa que eu sempre peço aos alunos no final são sugestões, né, de como melhorar. Vocês fazem avaliação e eu leio com muito cuidado, né? Principalmente, eu me dedico sempre a ver o que eu posso melhorar, né? Que sempre tem. Né? Aqui a gente está aprendendo novas técnicas. Eu, por exemplo, no curso de por exemplo, que eu estou vendo, estou com um grupo muito bom me ajudando, eu ter aprendido com eles é enorme, quer dizer, eu volto e meio pergunto para eles, como é que você fez isso aqui, como é que prepara, né? Porque eu estou vendo, quer dizer, isso aí vocês é uma geração nova, vocês têm o futuro aí pela vida, eu acho isso muito bom. Como eu falei, eu confio muito em vocês, eu acho que vocês têm que lembrar sempre disso. Cada um de vocês vão ter muita oportunidade de contribuir para o país, né? Então, mesmo aqueles que vieram morar aqui, quer dizer, eu acho isso muito legal. E o país é feito disso, de pessoas comprometidas, né? Sérias, honestas, certo? Então, eu acho que vocês têm muito aí pela frente e sempre que eu puder ajudar. Eu tenho um histórico de ex-alunos muito bom, muito bom. Muitos alunos de sucesso, muitos. E digo sucesso não é sucesso financeiro, não. Eu diria, até brinco sempre, que sucesso financeiro quase todos os meus alunos têm. Quase todos eles acabam ganhando mais do que eu. Mas quem vai para o ensino é como eu ouvi uma vez falar, é um sacerdócio, sinceramente. O sacerdócio não precisa ser para essa ou aquela religião, mas é algo que a gente faz. Vocês podem perceber, o ambiente que vocês transitam numa universidade quase muito ético. Você não ouve um professor receber algum dinheiro para passar. Repara bem, não existe. É um ambiente muito puro. Tem professor que, às vezes, até o caráter dele pode discutir
fora. Mas, eu diria, via de regra, é um ambiente muito, muito sadio. Entendeu? E os professores... é tão gratificante, é como eu falo, você trabalhar com juventude, você poder contribuir para alguém. Isso aí, quando encaixa a ficha e a pessoa nota a importância daquilo, aquilo passa a ser como se fosse uma cachaça mesmo, porque aquilo vem naturalmente, a pessoa vê a satisfação que dá quando você percebe que o aluno entendeu, que o aluno, entendeu? Progrediu, porque as dificuldades vão ser diferentes, as formações de vocês são diferentes, então você não pode esperar uma coisa igual. Mas é importante você ver, às vezes, tem um aluno que não atingiu a ter uma marca melhor e fez mais progresso do que um outro, eventualmente, que já tinha uma base melhor. Então, esse que é importante. O interessante é isso. Por exemplo, eu gosto muito quando, por exemplo, ouço alguns de vocês falarem que o curso fosse nova visão. Isso aqui é importante. Aqui a gente tem gente que aqui nesse grupinho que vocês estão olhando aí, tem gente que está dando esse curso no meu lugar. Sinceramente. Tem formação para isso. Uma coisa ou outra ele vai estudar mais. E outra coisa, eu diria que tem gente aqui que em alguns desses assuntos entende muito mais que eu. E não tem problema algum disso. Eu falo com maior tranquilidade. Porque realmente esse aqui é o bom. Agora, e saber que, eventualmente, alguma parte, né, até não foi por mim, porque ao ler o livro ele cresceu nisso, isso é muito bom. Isso eu falo. Eu gostaria sempre que vocês, quando acabasse o semestre, em todos os cursos, vocês olhassem a trajetória. Bom, hoje eu consegui perceber, e de novo eu insisto, tentem guardar o essencial. Eu falo isso principalmente para os meus alunos quando vão fazer o doutorado, tudo, na hora da qualificação, vocês não precisam se preocupar em saber coisas complexas, por favor. Mas o básico é fundamental. Então, vocês têm isso. Quando eu peço vocês fazerem o resumo, é para vocês se testarem e falar assim, não, o que desse assunto tem que ficar? Entendeu? E aí você tem aquilo ali como referência. Né? Mas é um caminho bacana e eu acho que faço realmente votos que vocês progridam aí, né, nos próximos disciplinas. E a gente ainda tem mais algumas semanas. Eu quero para vocês não se despedirem, tá? Antecipadamente. Então, a gente agora foi o seguinte, eu tinha pensado, hoje eu começo uma revisão, tá? Eu gostaria de fechar, de completar a minha fala dizendo que o reconhecimento aos professores, nos dias atuais, então, ele é muito mais importante, porque nós temos autoridades máximas no país que os consideram como inimigos, algumas vezes os tratam como parasitas, como agitadores ou plantadores de maconha no campus. Portanto, é isso aí. Boa sorte. Isso é isso. Isso eu diria que acontece, é o que eu chamo eu falo agora sem nenhuma coisa, quer dizer, eu diria que é a santa ignorância. É aquela ignorância que pode até não ser mal intencionada, mas é fruto da ignorância. A pessoa que não conhece o sistema, às vezes isso acontece, porque hoje com esse fluxo eu estou falando porque em algumas horas eu fico tentando entender pessoas, eu falo assim, essa pessoa é uma pessoa razoável, mas ela está blindada numa bolha de falsas informações que faz com que pessoas bem intencionadas não percebam que aquilo tem por trás realmente um movimento. Isso, infelizmente, aconteceu na história. A gente viu o que aconteceu na história quando uma máquina de informação é preparada com uma finalidade diabólica. E aquilo é feito e você vê uma população enorme aderir. O homem, como eu falei, assim como eu falo que ele é um ser perfectível, a grande característica dele é que ele, infelizmente, tem até um vídeo mostra interessante que ele precisa de lideranças. E, eventualmente, é natural do ser humano seguir. Então, se vamos dizer assim, aquela personagem que personifica essa liderança for alguém mal intencionado, isso aí é catastrófico. Às vezes não é mal intencionado, mas pode ser até conduzido, pode ser usado, né, para outras finalidades. Então,
Mas eu acho que no final acaba triunfando. Eu tenho a impressão que a gente vai sobreviver isso que você comentou. Eu concordo contigo que eu tive colegas que, por exemplo, estudaram na França. Então, eles dizem que na França, aliás, na França, Alemanha, por exemplo, quando eu vou à Alemanha, né, eu ia todo ano, porque eu fazia experimento lá do Síncroton, lá de Hamburgo, lá no Haslab. E aí o pessoal falava assim, por que quando você assume você não coloca professor? Mas, de novo, ali quando você escreve, bota professor, aquilo dá um status, as pessoas te tratam de forma diferente, por você ser professor. Então, por exemplo, o salário nunca necessariamente é muito alto, mas o teu status social, que é isso que o Walter falou, que é preocupante. Eu sou de uma época em que você venerava os professores, você respeitava os professores. Hoje você ouve casos de violência contra o professor, desde a escola pública. Então, são coisas... Isso, vocês sabem o caso do Japão. O Japão, ele há 100 e tantos anos, como vocês sabem, todo mundo, na presença do imperador, ele tem que fazer um gesto de reverência. E ele falou assim, o professor não precisa fazer. Ele quis mostrar o seguinte, professor é como se fosse uma casta realmente superior. Então, a Coreia fez um grande progresso. O que ela fez? Ela começou a escolher os melhores, vamos dizer assim, à medida que as pessoas iam se formando, os melhores eram chamados para serem professores de primário. Na França, a mesma coisa. Ele quer os melhores professores para cuidar da sua infância. Que é ali que começa. Hoje está claro que se você até os 9 anos não tiver uma série de apoios, seja nutricionais, você depois fica limitado. Você deixa de desenvolver uma série de capacidades. Então, isso é essencial. Principalmente o ensino primário, o ensino fundamental. Esse que a gente precisa, de alguma maneira, resgatar. Hoje, infelizmente, está perdido. É claro que o ensino universitário é importante. Mas, por exemplo, o Pedro Dolabella, que é um brasileiro que mora atualmente na Alemanha, foi diretor lá do BAM, foi até professor nosso aí do departamento, amigo meu. A esposa dele é professora. E ela fez doutorado primeiro, depois foi ser professora. Bom, para ela ser professora, depois do doutorado, ela teve que fazer um curso. E eu achei gozado quando ela me falou, eu falei assim, mas você não vai... Não, eu falei, não. Eu falei assim, se fosse para dar aula na universidade, eu podia ir. Para a universidade, basta o doutorado. Para trabalhar com criança, não. Você vai ter que fazer um curso. Olha que diferença. Entendeu? Então, estou falando. E agora, isso aí também você não faz da noite para o dia. Eu chamo sempre atenção ao fato, quer dizer, a gente tem que comparar, eu faço esse, eu não sei se para vocês eu já falei, né? Porque às vezes eu dou palestra dessas coisas, eu fico com um número de dados interessantes. Quando o Brasil, a primeira universidade no Brasil, como vocês sabem, ela foi criada, que tinha os institutos que acabaram virando universidade. Mas em 1934, com a chegada do rei da Bélgica aqui, o imperador queria dar um título de doutor honoris causa, e não tinha universidade. Aí foi criada a Universidade do Brasil. Tá? Você tinha o Instituto de Engenharia, que foi o primeiro, que era uma escola de engenharia, fortificação, etc., né? Acabou dando a Escola Técnica do Exército, virou depois o IME. Você tinha a USP lá, o IPT, você tinha umas coisas lá do século anterior, mas universidade não. Agora, olha o que eu vou falar. Em 1776, quer dizer, quando os Estados Unidos decretou a independência, ele já tinha 9 universidades. Então, dá uma clareza para vocês verem a diferença. Tá certo? Yale, aquele chamado Ivy League, aquela parte ali chamada de Nova Inglaterra, né, que é onde começou ali, aquilo lá já começou, o primeiro tipo de imigrante que veio, né? Claro, a gente aqui era um país de segregação, o degredo, né? E o que aconteceu? Em 1808 é que vem quem realmente, o pessoal diz, a independência do Brasil, quem causou foi Napoleão. Como Napoleão fez o Dom João VI fugir, ele veio para cá e realmente foi uma época fantástica, né? O Brasil pôde se desenvolver. E até 1820, reparem bem, até 1820 era proibido produzir livros no Brasil.
Você tinha livro que vinha importante, não podia. Então, se vocês notarem, a gente fez um progresso muito grande. A gente fez um progresso fantástico. A gente começou muito tarde. Então, eu, quando tive, esse ano que eu passei na Alemanha, eu fui visitar Wittenberg, que é uma cidade lá próxima de Berlim, onde morou o Lutero. Lutero é aquele lá do protestantismo, você deve ter falado. Martin Lutero. Martin Lutero. Aí eu fui visitar o museu lá dele. Olha que interessante. Quando eu estou lá, o que eu descobri? Que o Lutero defendeu a sua tese de doutorado em 1500 e pouco. Tese de doutorado. Repare bem, o Brasil não estava sendo descoberto. Entendeu? Então, como eu falei, eu acho que não dá para a gente querer comparar e fazer. Então, o que eu falei, o que a gente tem que ter é o seguinte: é a confiança, a esperança, primeiro, mas eu gosto até de aquele Cortella fala, não é esperança no sentido de esperar, é esperança no sentido de esperançar, quer dizer, de você atuar, tá certo? Para que essa esperança vire verdade, vire realidade. Né? Então, eu tenho muita confiança, eu acho que o país vai passar, vai vencer essas crises, cada hora que aparece uma, né? E o que a minha geração conseguiu fazer foi isso que vocês estão vendo aí, quer dizer, não foi falta de esforço de um ou de outro, mas as contingências, né? O homem é o homem em suas circunstâncias, quer dizer, ele vai sendo conduzido. Mas é isso, pessoal. Deixa eu ver se ainda tem tempo. De repente, eu só vou colocar, então, dar um enredozinho, tá certo? E aí a gente começa na próxima aula. A gente, deixa eu pegar aqui o... Aqui. Estão todos vendo? Sim. Ok, então vamos lá, pessoal. O que eu fiz aqui, hein? Alguma coisa errada, né? Você botou o modo tela cheia. E como é que devia ser? Dá um ESC. Assim é melhor, né? Isso. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos rever aqui. Eu acho que é interessante a gente rever com um olhar de onde é que isso aí nos levou, tá? Então a gente começou com aquela ideia do equilíbrio, né? Como sendo aquela situação que o sistema vai buscar, que é uma situação de mínimo, né? Então tem a definição fase, componente, etc. E a gente aprendeu que um bom termômetro para você medir a possibilidade ou não de ocorrer uma transformação é a energia livre de Gibbs. Essa expressão a gente usou bastante, G igual a H menos TS. O H é entalpia, S é entropia, temperatura. Né? A entalpia é uma medida de calor, então é energia mais PV. E a energia, você tem sempre o componente energia cinética, né? Que são as vibrações, etc., energia interrotacional, e mais energia potencial, que já vem das interações entre os átomos no sistema. Então, conceitos bem básicos, bem simples. A entropia é a medida da aleatoriedade, né? Um grau de desordem do sistema. E aí a gente começou, então, a definir um pouco melhor o que é equilíbrio, né? Então, a gente viu, por exemplo, que eu posso ter situações de equilíbrio. O equilíbrio é sempre uma situação de mínimo, né? Da curva do energia de Gibbs. E eu posso ter equilíbrios estáveis estáveis, que é o menor energia, e meta-estáveis. Isso aqui é equilíbrio, mas é um equilíbrio meta-estável. Então, transformação de fase, a gente viu que é quase sempre um processo em que eu vou sair de uma situação de equilíbrio para uma outra situação de equilíbrio. Isso aqui vai depender das condições. Eu posso, por exemplo, no caso de água-gelo, se eu estiver abaixo do ponto de fusão, tá certo? Esse aqui é o sólido, esse aqui é o líquido. Se eu estiver
acima da temperatura de fusão, esse aqui é o líquido, esse aqui é o sólido. Então, como eu falei, as circunstâncias podem mudar, né? Mas a transformação ela vai depender primeiro da existência de uma força motriz, né, entre o estado atual e o estado final. E vai depender muito, tá certo, da barreira que faz com que esse estado possa se transformar. Então, a gente analisou várias vezes esse processo. A gente imaginou que aqui você tem uma coleção de átomos, né, e os átomos vão estar em níveis de energia distintos. É uma coleção, uma população que vai ter uma distribuição. No caso dos átomos, a gente usa a chamada distribuição de Boltzmann, o Maxwell-Boltzmann, quer dizer, é uma distribuição em que você vai ter átomos distribuídos em função da energia, né? E provavelmente, quando você tiver átomos com energia superior a essa barreira, você consegue transformar. Então, isso aí deu origem a uma classe de transformações que a gente explorou bem, que são aquelas transformações, tá certo? Que são termicamente ativadas. Essa distribuição de energia aqui, ela vai variar com a temperatura. Então, se eu for reduzindo a temperatura, deixa eu ver se eu consigo. Será que aqui eu consigo? Não. Não tem que ir para o meu, para aquele. Não anotei. Esse eu acho que marca só o texto. É só para marcar lá, não o texto, né? Bom, mas Agora eu consegui. Então, aqui, ó, vamos supor que a energia. É um saco isso, né? Eu tenho que aprender de forma contínua. É muito complicado. Porque a energia aqui é como se fosse o número de estados, tá? Então, a distribuição de Boltzmann vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu vou ter poucos átomos com baixíssima energia, poucos com muita energia e a grande maioria se distribuindo aqui. Você vai ter aqui um 3,5 de kT que vai dar a tua energia média. E aquela, o que acontece? Aqui é energia. Então, se você imaginar essa altura daqui, ó, que eu estou mostrando, você vai ter que medir daqui para cá. Então, o que eu falo? Se eu tiver uma temperatura mais baixa, eu vou pegar essa minha mesma população e ela vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Tá? Então, se eu tiver um processo cuja barreira de energia corresponda a esse valor aqui, a gente viu que simplesmente pela mudança de temperatura eu posso fazer com que átomos tenham energia suficiente para vencer, tá certo? E vão produzir a transformação. Então, esses conceitos a gente viu alguns deles com bastante detalhe. Mas eu tenho que arrumar um jeito de escrever. Vocês concordam? Tem que ter algum jeito de você poder... Eu acho que tem que ter um... Eu ainda vou aprender isso. Eu não sei como é que tem uma caixinha de texto, professor. Eu não aqui? sei se no PDF, ali perto da caneta, você pode colocar. Achei. Aqui, né? Isso. Aí mas aqui o texto eu tenho que batucar, não é isso? Assim, né? Sim. Letra. Tá. Tá bom. O único jeito é você ativar seu mecanismo de memória de forma, e aí você vai conseguir desenhar. Tá. Então, o próximo agora. Ou então fala com o Antônio. Chama o Antônio. Tá bom. Bom, pessoal, então deixa eu só avançar mais um pouquinho. Mas é cheio de coisas, a gente tem que ficar clicando uma opção de botão. Então, tudo bem. Aí, as propriedades intensivas, de novo. Alguma dúvida aqui, pessoal, até agora? Não, né? Isso aí está tranquilo, né? Então, vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente começa. Então, tem esse tema. Vamos começar a próxima aula, revisitar isso aqui, tá? E talvez a gente faça isso de forma rápida. Isso aqui lembra que é um capítulo de revisão, então já é a revisão da revisão, tá bom? Então,
Algum comentário, pessoal? Quer fazer mais? Podemos... E aí, se vocês quiserem, por exemplo, sugerir, até mandar uma mensagem, assim, professor, o capítulo tal, de repente, já avisa, porque quando eu passar, já vou com ele mais devagar, tá bom? Ou amplio alguma coisa. Tá certo, pessoal? Tá bom. Tudo certo. Então tá. Então eu vou dar uma desligada aqui, e aí eu volto daqui a pouquinho. E aí hoje o Jorge vai nos apresentar um modelo, aquele site dele é bem interessante, vocês chegaram a ver. É bem interessante aquele site de indexação para encontrar, para fazer análise, né, de material. De estrutura cristalina. Isso. Ok, pessoal. Então daqui a pouco a gente se vê. Tchau, professor. Tchau.